Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o Comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre corrupção, que é um tema recorrente neste país e precisa ser combatida de forma dura e implacável. Como eu coloquei no meu livro, cujo link está na página inicial deste canal, não há país livre da corrupção no mundo, em razão da natureza humana. Indivíduos com fraqueza de caráter resistem em qualquer lugar, mas por que essa prática tem uma dimensão tão grande que existe neste país? A resposta para isso pode ser dada numa única palavra: impunidade. Existe solução? Sim, com certeza a prisão como punição, como preconiza o livro de Cesare Beccaria, no seu livro dos Delitos e das Penas. O Brasil já tem penas adequadas e só precisam ser devidamente cumpridas. Então, não é o Código Penal que precisa ser alterado, como muitos acham, que aumentando as penas de crime, a criminalidade será reduzida. Isso é um erro. O que tem que ser alterado é a lei de execuções penais para que o Brasil deixe de ser o paraíso dos criminosos. Para os crimes comuns, na minha opinião, deveria ser cumprido no mínimo 50% da pena para progredir de regime, e para os crimes hediondos, 75%. E aqueles que são reincidentes, 100% da pena. Não há um remendo que pode ser feito no Código Penal que faça com que a criminalidade seja reduzida. Como Cesare Beccaria disse, é a certeza da punição que inibe o crime, e não o tamanho da pena. Considero que o Código Penal precisa apenas ter um remendo, que é no artigo 319, que trata do crime de prevaricação. Eu considero a pena de detenção de 3 meses a 1 ano extremamente baixa, em razão do dano para a sociedade que esse tipo de crime provoca. Eu acho que a prevaricação deveria iniciar com 10 anos de pena. Mas isso aí só vai inibir aqueles que ocupam cargos públicos de utilizarem seu cargo em proveito próprio, com a alteração da lei de execuções penais, senão de nada adiantará. A impunidade reinante aqui é decorrente do complexo aparelhamento das instituições que existe atualmente. O atual governo finalmente realizou seu sonho, que é aparelhar todo o primeiro e segundo escalão dos 3 poderes, bem como boa parte do terceiro e do 4º escalão. Isso garante a livre atuação da corrupção neste país, como podemos constatar com esse escândalo do desvio de 6,3 bilhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS que veio à tona. A indústria dos sindicatos voltou. Lembrando que no Brasil há atualmente mais de 10 mil sindicatos, ao passo que nos Estados Unidos existem 50 federações de trabalhadores apenas. Da mesma forma que fiz com os outros pensadores, uso como base este livro de Rodrigo Constantino, do qual retiro uma pequena síntese do pensamento de cada um e mostro que seus ensinamentos se aplicam perfeitamente à nossa realidade no Brasil. Sabemos que a sociedade brasileira é majoritariamente conservadora, assim, deve valorizar a postura ética que preserva a moral. Só que ficou muito tempo leniente e precisa despertar para tomar as rédeas do país, que é um direito seu, porque o povo é soberano. Não pode ficar refém de uma minoria corrupta e barulhenta que assumiu o poder no Brasil e está levando este país para a destruição. Portanto, é preciso acordar e ser proativo para preservar a nossa cultura conservadora
e preservar a nossa liberdade, impedindo que o socialismo avance. Lembre-se que o socialismo apenas multiplica a pobreza e, como disse Margaret Thatcher, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Acredito que as eleições de 2026 serão as mais importantes da história deste país, porque estamos caminhando a passos largos para o totalitarismo. Pacificamente será a última chance de banir do poder essa esquerda corrupta que nele está. Só que esta posse da máquina governamental eles farão de tudo para impedir que isso aconteça, mas o povo unido fará valer a sua soberania. A memória dos fatos precisa ser preservada para que possa derrubar toda a narrativa falaciosa que essa minoria de esquerda tenta massivamente impregnar na mente daqueles de pouca cultura por meio da mídia subsidiada. Espero que o pouco de cultura conservadora que eu lhe trago a cada domingo seja útil para perceber que este é o único caminho para o desenvolvimento. Então, hoje vamos falar de Friedrich von Hayek, ou melhor, Friedrich von Hayek. Friedrich August von Hayek nasceu em Viena, na Áustria, em 1899 e posteriormente foi naturalizado britânico. Faleceu em Friburgo, na Alemanha, em 1992. É considerado um dos maiores representantes da escola austríaca do pensamento econômico, juntamente com Ludwig von Mises. Foi defensor do liberalismo clássico e procurou sistematizar o pensamento liberal para o século XX, época em que viveu. Realizou contribuições para a filosofia do direito, para a economia, para a epistemologia, para a história das ideias e história econômica, para a psicologia, dentre outras áreas. Recebeu o Prêmio Nobel de Economia de 1974 por seu pioneiro trabalho na teoria da moeda e flutuações econômicas e da interdependência de fenômenos econômicos, sociais e institucionais. Foi professor da prestigiada London School of Economics, da Universidade de Chicago, tornando-se célebre por seu livro O Caminho da Servidão, que publicou em 1944. Hayek defendeu o conceito objetivo de liberdade e a sua importância para o mundo. Eu considero que depois da vida, a liberdade é o maior valor para a humanidade. Para Hayek, o conceito de liberdade inclui também a liberdade de errar, e como o conhecimento é limitado e as preferências são subjetivas, somente a ausência de correção é que permite o eterno aprendizado e o progresso humano. A razão humana não pode prever o futuro. O avanço consiste na descoberta do que fizemos de errado e corrigir, reprogramar e prosseguir. Mas, para isso, precisa haver liberdade, porque as restrições a esse direito fundamental implicam em reduzir a quantidade de inovações, e com isso a taxa de progresso cai. Ser livre significa ter liberdade de escolha, de acordo com seu próprio desejo, contando que não se invada a liberdade alheia. Se quisermos avançar, devemos deixar espaço para uma revisão contínua de nossas concepções, presentes e ideias que serão necessárias para novas experiências. As ações morais também dependem da liberdade, pois somente quando somos responsáveis pelos nossos próprios interesses e livres para nos sacrificarmos por eles é que nossa decisão possui valor moral. Será a liberdade individual que terá a capacidade de preservar a circulação de ideias e de aprendizados que vai levar ao progresso. Para Hayek, o único tipo de igualdade que podemos buscar sem destruir a liberdade é aquela perante as leis. A igualdade de resultados é totalmente incompatível com a liberdade
É justamente por causa desta demanda por igualdade que as pessoas devem ser tratadas da mesma forma, ainda que sejam diferentes. Isso chama-se equidade, que é tratar as pessoas diferentemente na razão de sua diferença. Já no nascimento, um bebê está presente a diferença que vai traçar o seu caminho ao longo de sua vida, seja a sua condição financeira, seja por genética, seja por futuras habilidades e ambições. Muitas pessoas nascem pobres, mas por suas habilidades e esforço alcançam o sucesso. Eu considero isso como os self-made men ou self-made woman, ou seja, aquelas pessoas que vencem na vida sozinhas, por esforço próprio, sem depender dos outros para obter o sucesso. A liberdade perante a lei, que essa liberdade exige, portanto, levará a uma desigualdade material. A demanda por igualdade de resultados costuma partir daqueles que gostariam de impor à sociedade um padrão pré-concebido de distribuição de renda. Essa correção, para realizar essa suposta justiça, é fatal para a liberdade numa sociedade. Essa política pública de cotas que existe neste país é justamente isso. Governos buscam corrigir seus erros que eles mesmos cometeram na formação das pessoas, no final, que é na universidade e depois no trabalho. Só que isso não vai capacitar ninguém. É justamente o contrário. Vai se colocar em postos de trabalho pessoas incompetentes que não vão conseguir exercer suas funções com a qualidade porque lhes falta o mérito. E, neste país, ainda se faz algo mais perverso ainda. Pessoas com mérito são colocadas de lado para dar vaga a quem não tem mérito por meio de cotas ou apadrinhamento político. O resultado global disso é a falta de produtividade do trabalho que vai impactar o progresso desse país. Também é uma grande fonte de corrupção quando a indicação é política. Atualmente, a produtividade do trabalhador brasileiro é significativamente menor que a dos Estados Unidos. Estima-se que um trabalhador brasileiro produz cerca de 23,5% do que um trabalhador americano produz. Ou seja, em média, o trabalhador brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. Essa diferença é atribuída a diversos fatores, como infraestrutura, educação, qualidade da gestão e modernização. Para Hayek, quando se busca o motivador pelas demandas de igualdade dos resultados, ignorando que as pessoas são diferentes, encontra-se a inveja que o sucesso provoca naqueles que não são tão bem-sucedidos. E a inveja, segundo Stuart Mill, é a mais maligna e antissocial de todas as paixões. O mérito está diretamente atrelado ao esforço individual, e o seu resultado produzido deve ser a recompensa para que outras pessoas vejam no exemplo dado algo a ser seguido. Hayek deixa claro que considera o princípio da justiça distributiva o oposto a uma sociedade livre. A chamada justiça social é a coerção estatal para tentar equalizar os ganhos e o resultado e a destruição da liberdade. A plena igualdade exigiria que todos nascessem no mesmo berço, o que não é fato. Hayek afirmou que a democracia é um meio para preservar a liberdade, então a liberdade individual não é nada menos que a condição essencial para o funcionamento da democracia. Hoje, no Brasil, aqueles que vivem falando sobre democracia são os mesmos que agem para destruí-la, por meio do cerceamento das liberdades individuais. O liberalismo, segundo Hayek, está preocupado, basicamente, em limitar o poder coercitivo de qualquer governo, seja ele democrático ou não.
Enquanto o liberalismo prega a isonomia das leis, isto é, a igualdade de todos perante as leis, a democracia é o meio de tentar alcançar tal finalidade. O liberalismo defende os princípios, enquanto a democracia oferece um método de escolha, que pode ou não respeitar esses princípios. Uma democracia pode facilmente criar inúmeras leis injustas e ineficientes, concedendo privilégios e, portanto, discriminando grupos. Para que isso não ocorra, é preciso eleger pessoas com caráter firme, com valores e princípios e fundamentalmente éticas para elaborar nossas leis. A expressão "o preço da liberdade é a eterna vigilância" significa que a democracia, para ser mantida e preservada, exige uma constante atenção e vigilância por parte dos cidadãos e das instituições. Um lembrete da necessidade de defender princípios democráticos, resistir a ameaças à liberdade e às instituições e garantir que a democracia não se degrade, ou seja, substituída por outros sistemas políticos. A democracia não é um valor absoluto. Os poderes da República devem ser limitados para evitar a tirania. Normalmente, numa democracia, corre-se o risco de surgir a tirania da maioria. Hayek alerta para isso, porque pode a democracia degenerar-se numa demagogia. Demagogia, em termos políticos, refere-se à manutenção das massas com promessas falsas ou exageradas para obter poder ou benefício pessoal. Ocorre que, no Brasil, temos uma coisa que jamais aconteceria numa democracia ocidental, que é a ditadura da minoria. Isso está ocorrendo por conta de um conluio entre poderes que anula a representação popular. Aquilo que o povo quer não é mais respeitado. Seus representantes, após eleitos, não representam mais ninguém. Agem guiados por seus próprios interesses, portanto, devem ser retirados da política. A democracia é um sistema que permite mudança pacífica de governo, mas o povo precisa estar atento, porque aqueles que estão no poder, pelo poder, não deixarão assim tão fácil. O bom funcionamento de uma democracia consiste em respeitar os limites do poder. Esses limites estão listados na Constituição, que não é a melhor das constituições que esse país já teve, por ser demasiadamente prolixa, mas é aquela que temos, e cumpri-la é o mínimo que se pode fazer. Há uma relação interessante entre liberais e conservadores. Enquanto os conservadores são aversos a mudanças drásticas, ao mesmo tempo reconhecem o valor das tradições, mas falta-lhes a coragem de aceitar que determinadas mudanças são necessárias para que novas ideias abram caminho para novas conquistas do ser humano. Esta pode melhorar a vida e trazer o progresso. A posição liberal é baseada na coragem e na confiança, aceitando que as transformações podem seguir seu respectivo curso, mesmo que não possamos prever aonde isso irá nos levar. Portanto, o ideal é adotar os aspectos positivos dos conservadores e dos liberais. Determinadas coisas, como princípios e valores, devem ser preservados através das gerações, ao passo que deve haver liberdade para que novas ideias surjam para tornar a vida melhor. Um conservador se sente seguro quando sabe que as mudanças serão supervisionadas por pessoas comprovadamente competentes para fazê-las de forma ordenada. Ele acredita que, se o governo está na mão de pessoas íntegras, não será preciso estabelecer regras rígidas que engessam o progresso, porque as liberdades serão respeitadas. Já o socialista se sente no direito de impor seus próprios valores aos demais pela força. Numa democracia, ainda há o perigo que, em certas situações, normalmente de catástrofes ou crises profundas,
o nacionalismo aflore fortemente, levando ao coletivismo. Isso vai aproximar a democracia do socialismo. E isso acaba de ocorrer no Canadá, que estava, após muitos anos, abandonando a esquerda, que afundou o país e agora, nas últimas eleições, recentemente, votou novamente no governo de esquerda. Esse sentimento de nacionalismo foi provocado pela equivocada pressão norte-americana no campo dos impostos. O nacionalismo faz com que medidas como protecionismo, reserva de mercado e subsídios coloquem os conservadores ao lado dos socialistas. Vejam que o Brasil é vítima dessa postura há décadas, e isso só trouxe subdesenvolvimento. Uma oligarquia apoderou-se da sociedade e impede qualquer ação que vai interferir com o poder que tem. Esse chamado centrão que existe no Congresso é o representante visível dessa oligarquia. Este país tem um imenso potencial, mas não o desenvolve por conta dos verdadeiros donos do poder não enxergarem que esse desenvolvimento irá reduzir a ignorância da maioria da população e ameaçar o seu poder. Bem, essa foi a primeira parte do pensamento de Friedrich von Hayek, com algumas considerações a respeito da atualidade. No próximo domingo voltaremos a falar dele, apresentando suas ideias a respeito da desigualdade social, de problemas econômicos e da imprevisibilidade do futuro. Por hora, era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui o meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.